Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como tema A lâmpada arderá continuamente. Nós chegamos em um ponto da lição onde a gente vai aprender sobre o candelabro, que era uma peça de ouro que ficava no tabernáculo. E ela tem toda uma analogia simbólica para a igreja nos dias de hoje. Ela tem um significado muito especial. Nós vamos aprender aqui o significado desse candelabro, o seu material, a sua luz e no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus e também a obra que a igreja está desempenhando na face dessa terra. O candelabro, ele existe muitas raízes de ensino quando a gente vai estudar acerca da simbologia do candelabro. Não só o candelabro. Tinha vários utensílios no tabernáculo, os principais a Arca da Aliança, aí a mesa do incensário, o candelabro, a mesa dos pães da propiciação. Então, todos esses utensílios trazem grandes raízes de ensino na sua simbologia para a igreja. E hoje, especificamente, nós vamos aprender sobre o candelabro, muito edificante esta lição. Lembrando que em seguida você pode baixar os nossos slides. Eu sempre posto o link dos slides no meu comentário, no vídeo embaixo. Abaixo do vídeo tem ali o meu comentário e o link dos slides estão ali. Aconselho a você que baixe, porque quando eu estive lá em Israel, eu bati foto do candelabro de ouro que já foi refeito para ser colocado no templo que está para ser construído em Jerusalém. Então este candelabro está ali, é um candelabro grande, mais de 1 metro de altura, e maciço, uma peça única de ouro, como a Bíblia realmente descreve o seu feitio. E aí eu bati, ele tem 4 fotos desse candelabro, e você poderá então ver qual será o candelabro atual do próximo templo, ok? Então não perca, baixe os slides, também se inscreva no nosso canal e venha aí deixar o seu like aí, curtir, para que nós possamos aí continuar mantendo esse trabalho abençoado como está. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz o candelabro de ouro. A segunda parte, Jesus, a luz eterna e perfeita. E a terceira parte, mantendo a luz continuamente brilhando ou brilhando continuamente. Os objetivos específicos: primeiro, mostrar a tipologia do candelabro de ouro. O candelabro representa Cristo. O candelabro tinha uma base embaixo, tá? Então, a base de toda a obra de Deus na face dessa terra é a pessoa do Senhor Jesus. É tanto que o tema central da Bíblia é Jesus. Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. E se você ver na foto que eu postei ali do candelabro atual, ele tem uma base linda de ouro maciço e essa base representa Cristo. Do meio, puxado da base, tem uma haste central. Esta haste central também representa a pessoa do Senhor Jesus. E saindo da haste central, tem 3 braços em cada lado e esses braços representam a igreja, porque a igreja ela está enxertada em Cristo Jesus. Então, esses braços representam a igreja e assim como Cristo, que é a base, é a haste central e é a luz do candelabro, ele iniciou essa luz quando esteve na face dessa terra, no início da obra da redenção, propriamente aqui na terra, porque nós sabemos que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, mas quando ele veio na terra, Cristo então começou, como diz a Bíblia, né? O profeta disse, na região que estava em trevas, brilhou a luz. Então Cristo deu início para fazer brilhar a luz na face dessa terra e subiu ao céu. E a igreja dá sequência agora, fazendo com que a luz de Cristo, por meio da igreja, continue resplandecendo entre os seres humanos. Por isso que a lição vem falando aqui que a luz tem que brilhar continuamente, agora por meio da igreja. Claro que a igreja não tem luz própria, a luz é Cristo. Mas como a igreja está em Cristo, que são as hastes que estão na haste central e nessa base, que é Cristo, a igreja também dá sequência no brilhar desta luz, como diz a Bíblia, né? Brilha a vossa luz diante dos homens. Então, existem muitas raízes de ensino na simbologia do candelabro. Então, o primeiro objetivo, mostrar a tipologia do candelabro de ouro. Segundo, saber que Jesus é a luz eterna e perfeita. E terceiro, compreender que precisamos manter a luz brilhando
continuamente, porque nós estamos em Cristo e damos sequência nesta obra de fazer com que a luz de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, Deus é luz, então a luz de Deus continue brilhando entre os homens. Iniciou aqui na terra, propriamente dito, na pessoa de Cristo e continua brilhando por meio da igreja que está em Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Então eu tenho aqui a primeira foto, depois você vai baixar, candelabro de ouro maciço, aguardando o novo templo, são 4 fotos, candelabro original, tá? Uma peça única, com todos os ornamentos, todos os desenhos criados aqui numa peça única, em alto relevo, tá? E você terá a oportunidade de conhecer. A primeira parte da lição diz o candelabro de ouro, primeiro tópico, o fabrico do candelabro. Então, no trecho de Êxodo, capítulo 25, do versículo 31 ao 39, tá? Porque é em Êxodo que você vai ver Deus pedindo para fabricar o candelabro. Então, eu aconselho que você adquira a obra de Champlin, comentário bíblico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. O Dr. Champlin, ele comenta ele faz vários comentários, aliás, históricos, inclusive, de como foi o feitio do candelabro. E não só do candelabro, ele comenta versículo por versículo. Então é muito bom, uma obra que eu aconselho os alunos a adquirirem. E aqui eu extraí do comentário do Dr. Champlin esse trecho que eu vou ler para os irmãos aqui. O trecho de Êxodo 25, 31 ao 39. Encontramos as orientações recebidas pelos israelitas para a fabricação desse item da tenda da congregação. Quando você entrava na tenda da congregação, o candelabro ficava à esquerda, na frente da cortina do Santo dos Santos. Tá? No meio ficava o altar do incenso e à direita a mesa dos pães da proposição. Uma base suportava uma haste. Tá? A base, o candelabro tinha uma base, por isso que eu digo que a base é Cristo. E suportava uma haste, e a haste central, ligado à base, é o próprio Cristo. E aí então, 3 braços curvados para cima partiam desta haste central. Então, tanto para a direita como para a esquerda. Esses braços terminavam em 6 receptáculos, em cada um dos quais havia uma lamparina. Então, na extremidade do receptáculo, a parte da lamparina onde recebia o azeite, para que houvesse então a combustão e viesse a encandecer a luz naquele ambiente. Somando-se a lamparina no alto da haste central, havia um total de 7 lamparinas. Tá? Isso aqui tem um significado tremendo, 7 lamparinas. Mais à frente a gente comenta. O ouro foi o material usado para a construção do candelabro, ou candeeiro. Tá? A haste central e os braços eram decorados com desenhos em alto relevo, de florescências de amendoeira. Lindo de ver. Tá? Você baixando ali, você vai ver até hoje, eles fizeram, né, de acordo com o que está estabelecido em Êxodo, pedido pelo próprio Deus, registrado por Moisés. Está ali o modelo. Vale a pena, irmãos. Baixa aqui os slides e você vai ver. Vale a pena mesmo. Eu aconselho você a divulgar, né, para os demais grupos nas redes sociais os nossos slides, que sempre tem algo novo aqui para mostrar para os irmãos. As espevitadeiras para as lamparinas também eram feitas em ouro. Então, a princípio tinha uma base, uma haste central, 3 hastes de cada lado, que saíam da base da haste central, com amendoeiras, né, em alto relevo, e é onde ficava o suporte para as lamparinas e o recipiente do azeite, tudo em ouro puro. O ouro é a representação máxima da excelência do reino, né? Então, para mostrar o quanto o reino de Deus é excelente, muitas das coisas que Deus pediu para fazer, ele pediu para fazer em ouro, que na face dessa terra é um dos materiais mais excelentes que existe, e assim como o reino de Deus é excelente. Tópico 2. A luz do candelabro. O candelabro de ouro foi posto no lugar santo, no tabernáculo, do outro lado da mesa dos pães da proposição. Então tinha lado direito a mesa e lado esquerdo o candelabro, de quem entrava. Quando o templo de Jerusalém, construído por Salomão, ficou pronto, isso aqui é uma informação que vale a pena mencionar, foram preparados 10 candelabros de ouro. Tá? Isso aqui, entre a tradição judaica, e os historiadores comentam que haviam 10 candelabros de ouro, tá? Quando o templo de Salomão foi feito, porque no tabernáculo foi feito um candelabro. Então, quando o templo foi feito, o espaço do templo era maior. Então, mas
no segundo templo de Jerusalém, por razões desconhecidas, havia apenas um candeeiro. Tá? Então, no templo de Salomão, o primeiro templo, haviam 10 candelabros. Mas no segundo templo, quando Zorobabel reconstruiu, né, havia apenas um. Né? E porque o templo foi destruído, Zorobabel reconstruiu. Antíoco Epifânio removeu esse candeeiro do seu lugar. Quando Judas Macabeu restaurou a adoração no templo, um novo candeeiro foi provido para o mesmo, aparentemente. O mesmo formato de candeeiro havia no templo construído por Herodes. Herodes ele fez uma reconstrução, né? Ele ampliou o templo de Salomão, fez reformas, que na verdade o templo de Salomão foi destruído, Zorobabel reconstruiu e Herodes ele fez então uma ampliação. Mas nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, imperador romano, general Tito, destruiu completamente o templo e está destruído até os dias de hoje. Só resta uma parede do templo ali de pé, que é o Muro das Lamentações, e aí atrás nessa parede tem, na parte de trás dos fundos dessa parede, tem ali uma sinagoga, e por dentro essa parede continua, e se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver no subsolo, uma parte subterrânea, você enxerga, assim, tem vidro, e você vê as bases do templo lá embaixo, que são as pedras originais do Santo dos Santos. É algo incrível que emociona quando você contempla, né? Existem locais subterrâneos que você pode entrar lá e tocar na base do Santo dos Santos. Às vezes que eu estive ali não estava no roteiro, tá? Mas nós vimos de cima as pedras lá embaixo. E é algo que emociona mesmo. Ainda está ali. É a única coisa que restou do templo. E este templo vai ser reconstruído, de acordo com a escatologia bíblica, porque os sacrifícios voltarão a ser oferecidos e todos os utensílios do templo, hoje lá em Israel, já estão feitos novamente. Inclusive o candelabro, que eu tenho as fotos ali, que está lá em exposição. Ele fica dentro de uma redoma, e ela é grossa, espessa, né? Se dá um tiro ali, não quebra nunca. E sempre soldados por perto ali, então não tem como alguém querer fazer nada ali, mas está lá para quem quiser ver já os utensílios do templo feitos novamente para a reconstrução do templo que há de ser levantado. O mesmo formato. Herodes, então, na época de Herodes, tinha apenas um candelabro, e acredita-se que depois que foi destruído não se sabe o paradeiro, né? Não se sabe o paradeiro, é que já foi reconstruído novamente. Tudo de uma só peça. Isso aqui é interessante. Vemos aí as ideias de unidade e perfeição. Por que Deus pediu? Faça o candelabro com base, com haste e os 6 braços ligados a esta haste, as espivitadeiras, as amendoeiras, né, os receptáculos para o azeite, mas não façam com emendas. Não quero nenhum tipo de solda, mas de uma única peça. Por quê? Porque a perfeita unidade em Cristo, ela exige uma perfeita união. Não existe uma solda para que possivelmente haja uma trinca, uma rachadura. Deus não aceita de forma alguma trincas na unidade do corpo de Cristo, do seu reino. Por isso, como a haste simboliza Cristo, como a base simboliza Cristo e os braços representam o povo ligado a Cristo, tem que haver perfeita união. Por isso, uma única peça batida. Deus exigiu. Era Deus tentando passar a mensagem. Hoje, para nós, a revelação do Espírito está bem ampla, nós compreendemos isso. Era Deus querendo nos ensinar. Quero que haja perfeita união do meu povo comigo. O candeeiro. Cuidadosamente trabalhada em todo o seu desenho, conforme foi exigido por Deus. O candeeiro não era uma armação composta de várias peças, então soldadas. Era tudo uma única peça batida, feita de uma única massa de ouro. Esse é o comentário do Dr. Champlin, né? Terceiro tópico, o seu lugar no tabernáculo. Aqui a gente dá um norte para os irmãos se aprofundarem no domingo, ok? Então aqui o primeiro tópico, falamos do fabrico do candelabro, de ouro com base, essa haste, e os demais braços ligados à haste central, 7 lâmpadas acesas, ouro puro para demonstrar a excelência do reino, e aí a luz do candelabro ela é Cristo, tá? Essa luz representa Cristo, e a igreja ligada a Cristo deve também resplandecer a luz de Cristo. Tudo por meio do Espírito Santo, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Nós sabemos que a Trindade Celeste ela é una, então ela é um só Deus. Então, o Espírito Santo é que é o responsável para fazer com que haja o encandecimento desta luz que há em Cristo. Então, não pode haver luz sem a pessoa do Espírito Santo. Então, a luz do candeeiro, ela só é possível por meio do óleo que representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava em Cristo, porque ele foi ungido, né? E o Espírito Santo está na igreja, porque a igreja recebeu o Espírito Santo. Então, com a presença do Espírito Santo, é possível a permanência da incandescente luz, que é Deus. Vamos aqui, o terceiro tópico, o seu lugar no tabernáculo, subsídio teológico, 7 lâmpadas. Cada ramo tinha uma lâmpada, e também havia a haste central, que também era em cima ou encimada por uma lâmpada, pelo que havia 7 lâmpadas ao todo. Temos aqui um símbolo dos 7 Espíritos de Deus em operação. O que representa essas 7 lâmpadas? Significa a totalidade de Deus. Quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, não que tenha 7 Espíritos Santos. Não, o 7 fala de perfeição, completude, totalidade. Então, a totalidade da pessoa de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus são representados pelas 7 lâmpadas do candelabro. E não só a pessoa, mas também a operação do Espírito de Deus. Temos aqui um símbolo dos 7 Espíritos de Deus em operação, conforme Apocalipse 4:50. E em segundo lugar, os dons também. E a graça dos ministros de Cristo de acordo com as operações cristãs. Então, a luz pelo Espírito Santo, que é representado pelo azeite, também representa os dons do Espírito. Até porque no mundo antigo, a luz ela era vista como uma dádiva, como um presente. É tanto que os gregos diziam que quem tinha conhecimento tinha luz. A pessoa que não tinha conhecimento era uma pessoa que andava em trevas. Por isso que a palavra aluno significa que não tem luz. O A é uma negação, luno vem de luz. Então, quem não tinha conhecimento não tinha luz e era um aluno. Então, o conhecimento era muito importante, reverenciado no mundo antigo. Eles viam o conhecimento como a luz como uma dádiva. E também é vista aqui a luz do candelabro como representando os dons do Espírito, as dádivas e os presentes do Espírito. Originalmente temos a luz perfeita de Jeová que ilumina a casa, a congregação de Israel. Naquele contexto lá que Israel não tinha o Espírito Santo, a obediência deles não era misturada com fé. Então aquela luz eles entendiam que era a presença de Deus, trazendo para eles a direção, porque quando o sacerdote entrava no tabernáculo, que era um ambiente fechado totalmente por cortinas, a primeira coisa que ele via era a luz do candeeiro. Você entra numa sala escura, se tiver uma luz acesa, os teus olhos naturalmente, instintivamente, vai se voltar para a luz. Então a primeira coisa que era visto no tabernáculo quando o sacerdote entrava era a luz do candeeiro. E isso fala que os nossos olhos devem estar postos em Deus. E naquela época, para eles, aquela luz representava a presença de Deus. E também aquela luz fazia com que fosse possível eles trabalharem dentro do tabernáculo. E isso indicando para eles que é Deus quem deve dirigir e conduzir os nossos passos. Porque por meio da luz eles conseguiam ser conduzidos. Então representava a presença de Deus e a direção que vem de Deus. Então, isso para eles representava Deus entre eles. A segunda parte, Jesus, a luz eterna e perfeita. Primeiro tópico, Jesus, a luz do mundo. Olha que interessante. Para alumiar defronte dele. Ou seja, para projetar luz sobre o lado oposto do tabernáculo. Clareava onde estava e também o lado oposto. Onde estava a mesa com os pães da proposição, onde também estariam os sacerdotes. Parece que essa é a razão específica do candelabro, que era a única fonte luminosa para iluminar qualquer atividade que ocorresse no tabernáculo. As 7 lâmpadas eram sim suficientes para iluminar o ambiente. Isso aqui é um comentário que eu extraí, comentário do Dr. Champlin. Eram suficientes para iluminar o ambiente onde os sacerdotes oficiavam.
nenhum serviço divino pode sobreviver sem a luz do Espírito. Ou seja, o ser humano não consegue trabalhar sem a luz de Deus e a direção dada por Deus, por meio do seu Espírito. E era a ideia que a Bíblia quer passar, ou é a ideia que a Bíblia quer passar, quando os sacerdotes trabalhavam dirigidos, guiados pela luz do candelabro. Uma importante parte da espiritualidade é a iluminação. Não basta ler a Bíblia e orar, precisamos da iluminação do Espírito Santo a fim de crescermos espiritualmente. Então note que a luz, Jesus é a luz, o seu Espírito também, os três são um. Então não tem condições do ser humano fazer nada sem a luz de Cristo. Por isso que o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E a ideia do candelabro é essa, sem aquela lâmpada acesa, as 7 lâmpadas acesas, os sacerdotes não conseguiriam fazer nada. Era Deus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Sem essa luz não conseguireis fazer nada. Ensinamento muito importante. Segundo e terceiro tópico, a igreja é a luz do mundo, o crente como luz do mundo. Simbolismo do candeeiro de ouro. O trecho de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 20, exibe uma aplicação direta ao chamar as 7 igrejas de 7 candelabros ou candeeiros, que a igreja é vista no livro do Apocalipse como candeeiro. As 7 igrejas da Ásia, cada igreja foi representada por um candelabro. Então, note que a igreja, não que ela seja o candelabro em si, ou que ela seja a luz em si, não, mas pelo fato dela estar em Cristo, que é o candelabro, porque estas hastes laterais representam a igreja, ela também deve brilhar e propagar a luz de Cristo, porque ela está em Cristo. Então ela é vista também como um candelabro. Naturalmente, em sentido primário, Cristo é o candelabro, pois ele é a luz do mundo. E o número 7 indica a perfeição do seu ofício iluminador, conforme João 1:9. O material de que o candeeiro foi feito era o ouro, que representa a preciosidade da estrutura do reino e da igreja também, bem como a divindade de Cristo. O azeite que queimava no candeeiro representa o Espírito Santo e seu ministério iluminador. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Naquela época, qualquer tocha, qualquer lanterna, qualquer lamparina servia para conduzir. Então, como a Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz, o próprio Jesus falou, ele vos guiará a toda a verdade, Jesus, em outras palavras, está dizendo, ele é a luz que mostra o caminho. Então, por isso que o Espírito Santo é esse azeite que traz a luz, né, em Cristo Jesus. É uma união, né? Às vezes a gente falando assim, dá a querer entender que é difícil de compreender, né? Uma hora é Pai, outra hora é o Filho, outra hora é o Espírito Santo, os três são um. Não tem problema nenhum você usar as 3 pessoas aqui da divindade celeste, porque Deus é luz, Cristo é luz, o Espírito Santo é luz, tá? Conforme João 16:13. Agora a terceira parte, mantendo a luz brilhando continuamente. Então, como nós vimos aqui, o candelabro é Cristo, a base é Cristo, a haste central é Cristo, a igreja está em Cristo, que são as hastes laterais. O Espírito Santo está presente, é o azeite que proporciona a luz eterna e perfeita, a segunda parte. Nós vimos aqui a primeira parte, o feitio, a luz eterna e perfeita, a segunda parte. Jesus é a luz do mundo, a igreja também reflete essa luz, o crente como luz. Nós temos que brilhar, irmãos, esta luz. E a terceira parte, mantendo esta luz brilhando continuamente, todos os dias. Olha só, nossa união com Cristo. Sabemos que o azeite era responsável em deixar o candelabro continuamente aceso. Contudo, era fundamental que o homem, ou o sacerdote, cooperasse para que o azeite estivesse no candelabro. O que significa isso? Isso significa que quando o crente se esforça para buscar e se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo, sempre estará presente para iluminar a sua vida. Há aqui a cooperação do homem para que esta luz esteja continuamente brilhando. De que forma que o homem coopera? Se interessando e buscando, mostrando dedicação em estar ligado, se envolvendo com o Espírito Santo. Porque assim como o sacerdote tinha que levar o azeite, manter a lâmpada cheia, manter aceso, havia o trabalho humano. Hoje nós temos que também trabalhar, nós temos que se envolver, temos que estar próximo do Espírito Santo para buscar fazer com que o Espírito Santo mantenha por meio de nós, na nossa vida aqui na terra,
a sua luz brilhando entre os homens. Conforme Mateus capítulo 25, que mostra que a igreja, aliás, as noivas, precisavam manter o azeite em suas lâmpadas. Lembrando que no livro dos Salmos a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós precisamos ter em nosso espírito o azeite, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver no meu espírito, a minha lâmpada está cheia. E aí a luz brilhará. Tópico 2. Nossa comunhão fraternal. Subsídio teológico. No livro do Apocalipse, a igreja é vista como um candelabro. O fato do candelabro não ter emenda significa que a igreja deve ter uma perfeita união entre ela e Cristo. O candelabro possuía 7 braços. O braço do meio representa Cristo e os demais representam a humanidade ligada a ele. Visto que o número 6 representa a humanidade. Os 3 braços de cada lado representam a humanidade ligada a Cristo. Os 7 braços representam completa unidade entre a humanidade restaurada e a pessoa de Cristo. Aqui fala da nossa comunhão fraternal. O fato de ser uma peça única demonstra a unidade perfeita entre os membros em si e o cabeça, que é Cristo. Então tem que haver perfeita união. Terceiro tópico, nosso testemunho diário. Subsídio teológico. Assim como a luz do candelabro trazia benefício ao ambiente todos os dias, porque a luz não podia se apagar, a igreja, como um candelabro, deve diariamente beneficiar o mundo com a luz das boas obras. Hoje nós temos um entendimento amplo, bem claro, acerca das coisas espirituais da perfeita vontade de Deus, e nós sabemos que, assim como no mundo antigo, a luz do candelabro tinha que permanecer acesa diariamente, isso apontava para a luz das boas obras que a igreja deve fazer resplandecer entre os seres humanos. Então hoje nós compreendemos isso. E isso tem que ser uma vez ou outra, pastor Rodrigo? Não, tem que ser diariamente. Por meio das boas obras, os homens devem contemplar a luz de Deus na vida da igreja. E, por meio disso, eles irão glorificar a Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Não se acende um velador e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca em cima, para que clareie toda a casa. Assim, os homens vejam a vossa boa luz e glorifiquem a Deus. E essa nossa boa luz são as obras que o Senhor Jesus pediu para que nós tivéssemos diante de Deus e diante dos homens. E a nossa conclusão nos diz assim: Jesus anda por entre os castiçais. Lembrando que essa lição é rica de raízes de ensinos. Então a gente não tem tempo aqui para se aprofundar, mas a gente dá um norte aqui, os irmãos se aprofundam no domingo, tem aí 1 hora de estudo bíblico no domingo, dá tempo para os irmãos se aprofundarem. Jesus, ele anda, viu? No livro do Apocalipse temos essa visão, a Bíblia diz que ele anda entre os castiçais, que eram as igrejas e é a igreja, né? Então Jesus anda por entre os castiçais, ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Havia uma recomendação para que não houvesse, por parte da igreja, a desobediência, senão, do contrário, o Senhor não iria manter a sua misericórdia, mas pelo contrário, iria executar juízo removendo o castiçal. A linguagem remover, tirar o castiçal, significa tirar a luz ou tirar a vida. Então, a igreja só vai ter vida se permanecer em Cristo. Se não permanecer em Cristo, deixará de ter vida. Então isso significa remover o seu castiçal. Porque naquela época, no mundo antigo, o castiçal removido significava inutilidade, apagar das luzes, inexistência da vida. Então remover castiçal é sinônimo de inexistência da vida, inutilidade. Isso é terrível. Que não aconteça jamais com a igreja, né? Como está a nossa lâmpada? Uma pergunta que deve ser mencionada no domingo. Como está a nossa lâmpada? Lembrando que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, nossa lâmpada deve ter plenamente a pessoa do Espírito Santo habitando nela, para que essa luz possa encandecer diante de Deus e dos homens. Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos
ajude. Lembrando que tem uma série de ensinamentos, o azeite tinha que ser puro, não poderia haver misturas, não poderia haver qualquer tipo de objeto estranho, poderia interromper a frequência da luz, ele poderia danificar as espavitadeiras e as lâmpadas, poderia danificar o próprio candelabro. Então deveria ser um azeite puro, deveria ter um cuidado especial na manutenção deste azeite, na limpeza do candelabro. Então tudo isso fala da pureza que a gente tem que ter diante de Deus, da pureza com o Espírito Santo, sem mistura, tem que haver uma dedicação, tem que haver um esforço. Então existem inúmeras raízes de ensino nessa simbologia do candelabro, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja, ok? Ela tem de estar rigorosamente limpa a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude. Aleluia! Nós chegamos ao final de mais uma lição e, permitindo Deus, estaremos domingo na igreja para aprender a lição de número 11. Eu convido você domingo a estar na igreja com todos os alunos. Quero parabenizar os irmãos que têm aí demonstrado um rico interesse pela palavra de Deus e pela escola bíblica dominical, pelo ensino. Eu costumo dizer que a pregação ela é muito importante, mas a pregação é como se fosse uma poda, podando a árvore, e a poda também é importante. Mas entre a pregação e o ensino, nós temos que dar uma grande importância para o ensino, porque o ensino, muito mais do que uma poda, o ensino fortalece as raízes. De nada adianta uma árvore bem podada, se não tiver raiz, o primeiro vento ela tomba, ela é arrancada. Então aí entra a importância do ensino. O ensino, muito mais do que uma poda, ele fortalece as raízes. Então, louvo a Deus pelo interesse que os irmãos têm demonstrado, pelo ensino. O Brasil clama por ensinadores. O Brasil clama por mestres. E eu parabenizo você, irmão e irmã, que tem interesse pelo ensino e interesse em fortalecer as raízes do povo de Deus. Meu abraço a todos os professores e alunos do Brasil. Meu abraço aos irmãos dos Estados Unidos e Portugal. Muitas das vezes os irmãos têm acompanhado nossas lições de outras partes também, de outros países. Deus abençoe a todos. Deixe o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.